Te pedimos que o Senhor possa vivificá-la nos nossos corações, ó Pai. Perdoe as nossas falhas e as nossas fraquezas, porque encontramos que a sua palavra diz: não se estribe nos seus próprios entendimentos. E o nosso profeta tem dito que a nossa vontade tem que morrer e a vontade de Deus deve permanecer. Por isso, Deus, que a nossa vontade seja a vontade do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te suplicamos por todas estas bênçãos, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 15. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Santo é o Senhor nosso Deus, digno de toda honra e de toda glória. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles, e geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-a na terra, achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a água desperta, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura da flor de trigo,
e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Amém. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Amém. E o Senhor acrescente suas bênçãos. A sua santa e preciosa palavra lida mais uma vez nesta noite. Aí um pouquinho de pé. Aqui tem pedido de oração pela irmã Neuma, irmã da irmã Paula. Agradecimento pelo livramento que o Senhor deu à família da irmã Porfíria. E o pedido de oração da irmã Maria Araújo. Está enferma e por isso diz aqui que não pode estar aqui. Que encontra-se enferma. E se você tem alguma coisa para agradecer a Deus ou para pedir, dê um sinal para ele levantando uma de suas mãos. E ele sabe o que é que a sua mão levantada para ele nesta noite significa. Bondoso Deus, diante do Senhor está este pedido de oração da irmã Paula pela irmã Neuma, que se encontra enferma. Foi hospitalizada numa condição terrível, mas graças a Deus, Senhor, já está em casa. Também está aqui diante do Senhor o pedido de oração da irmã Maria Araújo, Pai, que se encontra enferma. E também o agradecimento do livramento que o Senhor tem concedido à família da irmã Porfíria. E nossas mãos levantadas para o Senhor significam alguma coisa, o Senhor sabe. Deus, o Senhor é o nosso Deus. Apresentamos tudo isto ao Senhor, te pedindo e te agradecendo os livramentos, porque o Senhor é o nosso ajudador, é o grande, é o todo-poderoso, ó Deus. Obrigado por tudo e também te rogamos, estenda a sua mão e toca nestas pessoas enfermas que estão precisando da sua ajuda, Pai. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu grande e poderoso nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor nosso Deus possa continuar abençoando e ajudando a cada um de nós. Acabou de chegar mais uma mensagem da gráfica Crente da Bíblia do Brasil, intitulada Apocalipse, livro de símbolos. No final do culto você pegará a sua mensagem, leia no Espírito que ela foi, que o nosso profeta pregou. Você certamente será abençoado. Amém. Você certamente será abençoada. Amém. E quanto ao livramento da família da irmã Porfíria, a gente só sabe dizer que aquilo acontece porque Deus é poderoso. Acidente não é fácil. E eu chegando ali, olhando o negócio desse, depois que a irmã Paula nos disse, a irmã da irmã ali, mas lá do outro lado, eu olhando para os carros enganchados no outro, foi que eu percebi. Irmão, eu acho que foi uma frontier, mais ou menos, nós que era uma frontier.
carro daquele, não sei como que ele não passou por cima do carro, matou tudo. Bom, não sei, sabemos, né? Foi a mão divina. Eu olhando para o carro e procurando, porque o carro bateu na porta do motorista, mas o motorista ficou certo já. Então atrás tirar os pedaços aí de dentro. Um carro grande, como quando batia num carro pequeno, do lado do motorista. Mas quando a irmã olhando, dizendo, eu fiquei olhando, foi depois que eu vi o carro assim, era até um carro assim. E estava do outro lado. E então é um livramento divino, muito grande. Muito grande. Atravessando, o carro vem, pega em meio, carro grande pegar um carro pequeno, ele joga longe, porque numa reta daquela, o negócio é muito perigoso. Que Deus é. Que Deus seja louvado, né? Que Deus seja louvado. E muitas coisas que nós... O problema é o seguinte, olha, o profeta diz isso em algumas mensagens. Aonde acontece um acidente pela primeira vez, ali fica um demônio de plantão. Aconteceu uma vez, aonde você vê que aconteceu um acidente, pode observar, não vai ficar só naquele. Fica um demônio de plantão ali, providenciando sempre mais um outro. Sempre é assim, coisas que parecem que cegam, a coisa é por isso que de momento as coisas surgem e você não sabe como nem explicar, mas pode olhar que ali não foi o primeiro acidente. Há poucos dias eu entrando ali, quando eu vim chegando, o carro bateu numa vaca, estava lá um maior no chão, e dali para cá, de vez em quando a coisa é muito complicada. Deus é o nosso ajudador. Deus é o nosso ajudador. Já tenho passado por 2 acidentes e já tenho enfrentado tantos perigos, não é? Mas você vê que só sabe que é o livramento de Deus, né? Outro dia eu vinha na moto, e já chegando ali no mutirão, perto da lombada, é um jumento lá embaixo no aterro, só fez dar uma carreirinha para atravessar a BR. E eu vinha, freio, mas só que a moto saiu com a traseira. Pensei que ela ia passar na frente da dianteira. Se frear a dianteira, tinha virado por cima da cabeça. Eu disse, eu tenho que frear a traseira mesmo. Aí ela saiu. Aí o jumento parou, só fez encostar nele. Encostei nele, tinha um povo assim esperando o ônibus ali, que da brita que chama, né? Batendo palma, rapaz, você é bom de moto. Eu disse, bom, assim, bom, né? Eu encostei, o jumento parou e ficou escorado, deu um burro na tega do jumento, vai pra lá, nojento. Quer me matar, seu desgraçado? E ele ficou lá em pé, de plantão lá no meio da BR, eu saí de a turma, rapaz, você é o piloto, todo tremendo em cima da moto, piloto da onde? E eu não sei nem guiar isso, por acaso, rapaz, é o grande que fez a coisa acontecer. Pela na frente da pista, disse, isso é uma. Olha, é um negócio sério. E cada coisa. Outra vez eu vi de Cajazeiras, que depois daquele núcleo 1, ali sempre tem uns acidentes por ali. Eu vinha, de repente, de noite, um jumento sai lá do aterro e atravessa
Meu Deus do céu. Deu uma rasgada de pneu que passei raspando assim, raspão, graças a Deus. Deu certo. Deus é bom, Deus é bom. Pouco tempo vinha de João Pessoa em Goiânia, ali em Goiânia, na cidade. De repente, 2 jumentos atravessam no meio, eu saio assim, raspando quase com o retrovisor do carro. Meu Deus, mas é assim mesmo. Quem viaja é assim. Sabe essas coisas, mas a proteção divina sempre está pronta. Amém. Amém. Isso é verdade. A proteção divina sempre está por ali, porque não é fácil, é negócio sério demais. Todo tipo você, além de você enfrentar os problemas, pessoas bêbados. Quantas vezes eu já viajei e uma pessoa na minha frente, ou ele vai dormindo ou ele vai bêbado para cá, e eu digo, não vou passar por ele não, senão eu vou sair lá por meio, fico esperando e para, mas acho que uma hora daquela não era só não, aquilo era uma ação de caranguejo, né? Pintou, sei lá o que chama aquela porcaria, tá com a bebida. Ah, vai pagando, vai cá, vem aqui. Mas quando abre uma brechinha assim, pastor, bora. Três vem dormindo, se vem bêbado. E é um negócio sério, irmão. E a mão divina que nos guarda, sabe? Muita coisa. Você enfrenta muitos perigos desta vida. Muitos perigos. E aqui nós encontramos nessa leitura, isso é o cântico de Moisés. Não é isso? É o cântico de Moisés. E aqui nós encontramos o quanto que o ser humano é mal agradecido. Só basta o ser humano ficar gordo com as bênçãos divinas e tem logo uma tendência de virar as costas para Deus, esquecer de Deus e assim sucessivamente. Mas que nós tenhamos cuidado para nunca fazermos assim, mas que possamos estar sempre servindo a Deus. Amém. Sempre servindo a Deus. Amém. Sempre estarmos interessados em servir a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esta mensagem maior que Salomão está aqui, no parágrafo 183 ao 205. O profeta diz assim: como todos vocês sabem, eu gosto de caçar. Gostava também de pescar, como nós sabemos, né? E eu costumava caçar ali em cima das montanhas do leste. Aconteceu um pequeno incidente. Eu amo o pôr do sol. Eu amo a natureza. Eu amo ouvir o chamado. Eles estão matando todos os coiotes e coisas. Como eu amo ouvi-los gritar. Apenas algo acerca disso. Eu amo isso. Eu amo estar ao ar livre, o fundo chamando o fundo. Isso é Deus para mim. Ouvir o sussurro dos pinheiros e o chamado dos pássaros é Deus nisso para mim. Ele via Deus no pôr do sol. Você quer ver o que é o pôr do sol? Você esteja numa mata, bem longe da civilização, ao pôr do sol, aí você vê o que é bonito. Você sente sensações diferentes. Ali os pássaros se aninhando para dormir, e eles chamam uns pelos outros. E o profeta diz: para mim isto é Deus. Amém.
Você sente uma sensação bem diferente. Quando eu era adolescente, algumas vezes eu já fiquei assim ao pôr do sol, em lugares bem entre as matas. Meu pai possuía sempre 2 vacas, eu ia, tinha uma vaca que era meio diferente da outra. Uma eu logo encontrava, mas tinha uma que gostava de se esconder. E eu ia procurar dentro daquelas serras por ali, do fazendeiro, muita terra que eu tinha. E estava não encontrando. E quando, olha, por pouco não ficava perdido nas matas. E às vezes chegava em casa sem nada. Meu pai ia buscar, chegava em casa na noite, ia lá e encontrava, chegava tarde da noite já. Mas o pôr do sol, olha, por que é que as pessoas, antigamente, irmão, quando o evangelho não era divulgado, é claro que hoje, mas antigamente, na minha época, a gente morava naquelas fazendas, era tudo cheio de assombrações. Só bastava o sol se pôr, coisaria parecia. O povo só vivia envolvido com feitiçaria. Toda marmota apareceu, o povo já vivia tudo espantado com isso. Por que é que essas coisas, eu não sabia, isso é claro, mas por que é que essas coisas parecem mais à tardinha ao pôr do sol? Agora você chega espiritual e vai para um lugar bem distante ao pôr do sol para ver. Você não sente uma sensação diferente, só tem você, sendo espiritual, você sente a presença de Deus. Amém. Amém. Você sente a presença de Deus. Você está num lugar bem distante da civilização. Hoje mesmo, os lugares onde eu fui criado, hoje está bem. As matas tomaram de conta. Eu creio que hoje, naqueles lugares onde a gente trabalhava no campo, quando eu era criança, eu creio que ao pôr do sol ali, o silêncio é muito grande. Você sendo espiritual, eu creio que você sente uma presença bem, muito ótima ao seu redor. Era na viração do dia, quando Deus falava com Adão e Eva todos os dias. Glória a Deus! Louvado seja Deus. Agora observe, velho. Eu costumava subir ali para caçar com um companheiro chamado Bert. Ele era um bom caçador. Você não tinha que se preocupar com ele. Ele era um habilidoso atirador e um bom caçador, e você não precisava se preocupar acerca dele ficar perdido. Ele sabia onde estava. Tinha costume com o deserto, aquelas regiões de caça, onde o profeta gostava de caçar. Eu subi ali à tarde uma vez para caçar com ele. Há somente uma falha que eu encontrei em Bert. Ele era um bom caçador, mas ele era um dos piores homens que já encontrei na minha vida. Ele tinha olhos como de lagarto, sabe, olho de camaleão, bem feio. Sabe que tem gente que tem um olho que parece olho de camaleão. Porque o olho de tiu é bonito, tem tiu, deve, não chama tiu, mas esse olho de lagarto aqui é olho de camaleão. Eu conheci, ele deve vir por aí, parece que ele mora pro lado do Canto Norte. Na região da gente tinha um que era feio, até o apelido dele, Sebastião do Oião, rasga-galo, e era meio desarrumado, ele tinha uns olhos meio desarrumados. Quando eu vejo essas histórias, eu disse, será que ele era mais feio que Sebastião do Oião? O Cobrando disse que ele tinha um olho de lagarto, aqueles, um tipo de olhos puxados, você sabe.
como que algumas mulheres pintam em volta dos olhos hoje em dia, como que um gato, elas pintam. Ele tinha aquele tipo de olhos, você sabe, um tipo de olho com uma aparência engraçada, e ele costumava ser muito cruel. Ele costumava atirar em filhotes só para me fazer sentir mal. Matava filhotes só para fazer o profeta sentir mal. Mourão dizia tanto a ele: olha, mate somente a caça e você vai comer. Ele não, ele matava só para alvejar mesmo e fazer o coração do profeta doer. E ele costumava me dizer: ah, vocês pregadores são um bando de coração de galinha. Vê? E eu disse: se a lei diz que você pode matar um filhote, tudo bem, porque o tamanho ou o sexo do animal não importa. Se a lei diz que você pode fazer, não importa se a lei diz que você pode fazer isso, vê? Eu disse: não há nada demais em matar um cordeiro. Abraão matou um cordeiro e ofereceu como alimento para Deus, vê? Eu disse: não há nada demais em matar um filhote. Mas Bert, você simplesmente faz isso para ser vil. Atira em um, em seguida atira em outro, logo atira no outro. Isso é crueldade. Não é certo fazer isso. É assassinato. Ele diz: ah, Billy, se toca. Você é um coração de galinha, como os demais pregadores. Oh, ele era cruel. Mas naquele dia, quando eu subi ali, minha esposa estava comigo. Fomos à pequena cabana, um abrigo ali, e nossas mulheres nos preparamos. E Bert e eu saímos naquela manhã. Nós sempre carregamos uma garrafa cheia de chocolate quente e um sanduíche. E ficamos caçando até cerca do meio-dia. E então nos separamos, subindo a montanha e assim por diante. E então nos separaríamos e voltaríamos a estar juntos e iríamos ao acampamento naquela noite. Nós caçamos veados de cauda branca, realmente bons veados. Naquele ano ele me disse, quando saímos de manhã, disse: ei, Billy, eu tenho uma surpresa para você. Eu vou pegá-los este ano. Eu disse: o que é isso, Bert? Ele colocou a mão no bolso e tirou um pequeno apito que ele tinha feito, que emitia um som exatamente como de um filhotinho de veado chamando por sua mamãe. Sabe? O filhotinho chamando fez um pequeno ruído. Ui! Você sabe o que é um apito, não é? Eles fazem um apito que chamam de uriti. Vocês já viram aquilo? Onde imita a nambu, e assim sucessivamente. Esse imitava o filhote do veado. E o profeta disse: Bert, você não usaria algo como isso? Ele disse: ah, aí está. Você ainda é um coração de galinha, não é? E então seguimos. E era o final da temporada. Aqueles servos de cauda branca, quando são atingidos, algumas vezes, ó, que coisa! Pense sobre esconder. Como eles podem se esconder? E então fomos até as 11 horas, havia cerca de 6 polegadas de neve no chão. Nem sequer se via a trilha. Eles estavam realmente bem escondidos. Então, por volta das 11 horas, meio-dia, havia como que um deslizamento de neve e um descampado algo, e um descampado, algo do tamanho deste cômodo aqui. E Bert estava à minha frente. Ele simplesmente se abaixou assim, colocou o braço para trás em seu casaco ali. E eu pensei que nós iríamos comer nosso sanduíche.
E então nós separaríamos e voltaríamos ao acampamento, estaríamos de volta à noite. Ele estava procurando algo atrás. Eu pensei que ele iria pegar sua garrafa, sabe, com chocolate quente. Então eu coloquei a mão atrás para pegar a minha, e quando eu fiz, ele veio com esse pequeno apito. Ele olhou para mim com olhos, com aqueles olhos de lagarto, sabe? E colocou o seu pequeno apito na boca assim, e o soprou, exatamente como um pequeno filhote ou um pequeno companheiro chamando por sua mãe. E quando ele soprou o apito, bem em frente naquele descampado, uma grande mãe veado, uma corça, levantou-se. Aquela era a mãe veado. Ela saltou, ela ouviu o chamado do bebê. Eu pude vê-lo olhar para mim assim e dar um sorriso. Eu pensei, Bert, você não vai fazer isso, certamente não. E ele abaixou a cabeça, ele soprou novamente. Eu pude ver suas grandes orelhas, aqueles grandes olhos castanhos. Ela caminhou diretamente para aquele descampado. Era uma mãe genuína. E o filhote estava em apuros. E ela veio para o descampado. Uma coisa em comum, só o amor de mãe faz isso. Agora, é estranho um veado fazer isso é claro, o caçador sabe. Ora, você está caçando, você pisa num pau seco, estala, perdeu a caça, ele vai embora. E ela estava vindo para cima, estava vindo para o descampado, estava procurando o seu filhote. O caçador soprou naquele apito, imitou a voz do seu filhote, e aquela mãe estava procurando por seu filhote. Especialmente aquela hora do dia, jamais ela viria para aquele lugar. E logo quando a temporada de caça estava aberta, ela saiu assim. E ela caminhou bem para aquela abertura, uma pequena área limpa, uma pequena campina. É muito incomum vê-la fazer isso. Mas por que ela fez isso? Por que aquela mãe veada saiu do esconderijo e veio para o descampado, para cima do perigo, vendo o caçador? Ela era uma mãe. Ela tinha de fato nascido uma mãe. E ao chamado de seu bebê, ela não pensou no perigo. Ela amava seu bebê. Aleluia! Louvado seja Deus! E nós encontramos que o profeta Moisés disse que Deus cuida, não é somente de Israel, não, é de Israel e de sua igreja. Como tem eu e você como a menina do olho dele. Será que você tem cuidado com a menina do seu olho? Você não quer nem que ninguém de brincadeira vá com o dedo perto do seu olho. É verdade? Ó, como este nosso Deus é maravilhoso. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Ele é cuidadoso. E esta mãe veado veio ali para cima do perigo. Ela tinha de fato nascido uma mãe. E ao chamado de seu bebê, ela não pensou no perigo. Ela estava pensando no seu bebê. Glória a Deus, irmão. Aí está o cristão. Aí está a cristã. Problema na caminhada não mexe com nenhum cristão. O cristão, ele permanece firme.
Sabe por quê? Para não adoecer o mais fraco na fé. O cristão é aquele que já tem uma experiência com Deus. Um cristão é aquele que já nasceu de novo. Por isso, não importa a tempestade que o diabo passa, ele está ali firme. Ele não se move. Ele não se move para não adoecer o mais fraco na fé. Ele tem saúde suficiente para manter ali firme, encorajado, como se nada estivesse acontecendo. Ele tem passado por uma experiência que ele sabe dizer para aquele que ainda não teve aquela experiência: se afaste do perigo. Olha, se mantenha longe do perigo. Porque aquele que não tem experiência, é você dizendo: se afaste do perigo, e ele indo para cima do perigo. O que não tem experiência, olha, veja só, conta-se um testemunho que um homem tinha uma empresa e ele estava precisando de um bom motorista. E apareceram ali bons motoristas, e ele disse: o que eu vou fazer? Todos são bons e eu só preciso de um. Vou fazer um teste. Então, de um lugar lá, um abismo lá, meio perigoso, e ele disse: pronto, vocês vão fazer o teste. É o seguinte: vocês vão passar perto desse abismo. O que for melhor sucedido é quem vai ser classificado. Aí um entrou, foi lá, passou bem perto. Muito bem. O outro veio, passou mais perto. E o outro, nós teve que quase que caiu no abismo. Muito bem. E um experiente ficou só de longe olhando. Dona Maíra falou: isso é claro, eu vou. Não tenho direito? Tenho. Pega a chave. Vou por último. Estou no carro. O abismo era aqui, ele passou bem aqui. Aí eu disse: você é meu motorista. Eita, porra! Poxa, rapaz, isso é claro. Como é que eu vejo o abismo e vou para cima dele? Eu tenho que ficar longe. Longe do abismo. Amém. Aleluia. Amém. Tem coisa que, olha, experiência é coisa tremenda. É por isso que nós encontramos o profeta dizendo: olha, se você não tiver uma experiência com Deus, que é o novo nascimento, o inimigo te empurra no barranco, o inimigo te coloca em cada emburacado. Você vê, às vezes eu fico olhando, porque hoje essas engenhocas velhas em toda esquina agora tem. A engenhoca para poder a pessoa ter músculo, ter pernas bonitas, não sei o que, né? Chama academia, para aquela engenhoca, a joga do tempo. E já tem até uns tempos que vão para ela lá. Mas aí o tá lá na internet, Camila. Você tem alguns que parece um palito de invadente. Porque uns é assim, uns é gordo e é morrendo. Outro está dessa finura complexada. Tem que ser bem, sabe? Magrinha que é bom. Amém! As lotações, eu conheço uma irmã, meu Deus do céu, que dá 3 cacas de soneca na rua. A lotação, quando vê ela, nem vê, não quer, porque ela está num lugar de 4 passageiros. Aí já tem outro que, se pesar 30 quilos, pesa muito. Tem que andar com a cordinha para o vento carregar. Mas é uma vontade de ficar gordo, de ser besta. Fica magro mesmo assim, rapaz. Fica magro assim mesmo. Mas, então vão lá para a academia lá e tomam lá umas vitaminas lá, uns negócios lá também, para o movimento. Daí a pouco já estão na internet, no caminho da mercado, mostrando os músculos. Já para encontrar alguma tonta besta que só quer carne também. Aí lá, eu fico olhando, meu Deus, o que é que quer o cristão naquelas coiseiras? Para depois aparece lá, bota mais daquela foto da internet. E eu já passei diante daquilo, eles têm uma música dela lá dentro tão esquisita. Como é que um cristão fica num ambiente desse?
Irmão, olha, não tendo novo nascimento é problema, viu? O novo nascimento é quem arranca do ser humano as crateras, o lixo, essas besteiradas que ficam aqui na mente. Ele arranca tudo. Amém, Jesus. O novo nascimento. Amém. O novo nascimento traz ao ser humano caráter, responsabilidade, Amém. zelo, Amém. cuidado. Amém. O novo nascimento mostra a mim e a você o perigo, nos adverte do perigo e assim sucessivamente. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, Jesus. Amém. Que Deus nos ajude enquanto estamos nessa caminhada. Aí você tem essa experiência. Essa experiência faz você amar a sua vida e amar a vida do outro. Esse novo nascimento que mantém você posicionado em Cristo coloca em você desejo para que faça com que alguém não caia no abismo. Isso poupou você, e você quer que alguém também seja poupado, que mais alguém seja poupado. Você sabe que eu creio que o desejo de cada cristão aqui é salvar todo do número 2. Esse é o desejo ou não é? E é o desejo de Deus também. Ora, o desejo de cada brasileiro cristão é salvar todo o Brasil. E esse também é o desejo de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Mas o ser humano não quer o que Deus apresenta. Então você abraça isso que Deus lhe apresenta. Aí você fica numa posição de destaque. O novo nascimento te separa. O mundo morre para você. Não é que você esteja imune de ideias erradas, de pensamentos errados, não. Você está numa posição separada por Deus. E então essas coisas vêm, mas não encontram lugar em você. Elas vêm a você, mas não encontram lugar em você. Aleluia! Louvado seja Deus! E esta experiência com Deus faz até mesmo você perder muitas amizades. Mas uma amizade que não esteja de acordo com a palavra, a melhor coisa. Perder, isso não é perder, é ganhar. Ficar sem tais amizades é uma vitória. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E quando eu a vi virar de lado. Quando aquela mãe corça virou de lado assim, Bert, eu ouvi ele deixar a alavanca de carregamento mover naquela 30-06, e ele atirava para matar. Ele era um bom atirador. Eu vi levantar e colocar a mira telescópica diretamente no coração leal dela, bem no coração daquela mãe corça. Eu pensei, Bert, como você pode fazer isso? Eu pensei, no pensamento, o profeta dizendo, você está entendendo? No pensamento, como você pode fazer isso, Bert? Ela é uma mãe, ela tem algum filhote por aí, como você pode fazer isso? Certamente você não fará. Eu pensei, essa mãe saindo ali para buscar seu bebê, e então você explodiria o coração leal dela. Como você pode fazer isso, Bert? No pensamento, pensando. E eu fiquei de pé ali. Eu o vi aquietar-se, baixando a mira assim. Eu pensei, ó, que coisa. Eu não posso ver isso. Eu pensei, essa mãe
ela não pode evitar isso. Ela não está agindo com esperteza. Ela não está fazendo um show. Ela é uma mãe. Está nela ser mãe. Sua parte nela, ela é uma mãe. E aquele era o chamado de um bebê em problemas, e ela está ali atrás dele. E quando o ferrolho abaixou, a corça virou o olho e olhou ao caçador, porque ele tinha se levantado. Aquilo não a deixou agitada. Qual é o comum? Era ir embora, não era verdade? Mas ela ficou ali, não ficou agitada. Viu o caçador, viu a arma apontada para ela. Ela estava pronta para morrer. Oh, se as pessoas pudessem ser assim. O profeta disse: se as pessoas pudessem ser assim, eu virei a cabeça. Eu não poderia assisti-lo atirando nela. Eu virei a cabeça e eu comecei a orar silenciosamente, porque eu sabia que ela gritaria, ele gritaria comigo se eu tentasse afugentá-la. O profeta eu deveria espantar essa corça. Eu deveria espantá-la, afugentá-la, fazer com que ela fosse embora. Mas ele vai gritar comigo. Ele vai dizer alguma coisa comigo. Então o profeta achou melhor orar. Achou melhor orar. Aleluia! Olha, irmão. Louvado seja Deus! A pessoa, o Bert não era um cristão, o irmão Brando era um cristão. Eu vou fazer um barulho, essa corta vai embora, e Bert vai dizer um bocado de coisa comigo. Pode ser que Deus não goste e mata até ele por causa de mim. Aqui sou eu bem dizendo aqui. Você está entendendo? Porque ele diz aqui: eu sabia, eu poderia afugentá-la, mas se eu fizesse isso, ele gritaria comigo, ele dizia alguma coisa comigo. Pode ser que Deus não goste. Você lembra que um dia ele olhou para o pai e disse: pai, senhor de peruca, vou arranjar uma peruquinha para mim também. É uma brincadeira. A brincadeira que depois o irmão Brana tirou ele de tempo, porque o irmão Brana percebeu que o anjo do Senhor não gostou daquela brincadeira do filho. Tirou ele de tempo. Chegou a hora do jantar e Billy Paul saiu assim. Notou que o pai ficou sem graça porque ele disse aquilo. E foi lá, jantaram. Naquele dia a janta, naquela noite a janta nem prestou para Billy Paul. Não serviu a janta boa, mas faltou apetite. Aí, daí a pouco Billy Paul chegou lá onde estava o pai e ele disse: oxe Billy Paul, já jantasse? A janta estava boa? Ele disse: não papai, eu não consegui. Por que você não conseguiu? Não estava boa a janta? Estava, mas eu disse aquela brincadeira com o Senhor e fiquei meio pensativo. Ele disse: o anjo do Senhor não gostou daquilo. O anjo do Senhor não gostou daquilo. Tem coisa que é. Aí Billy Paul diz assim: como é fácil você irritar a Deus. Como é fácil. Tem gente que apronta e apronta e apronta e parece que Deus não está vendo. E tem outro que vem uma conversa, Deus rebenta a cara dele, porque Deus é soberano. Amém. Ele faz como Ele quer. Ele faz como Ele quer. É por isso que o ser humano olha, ó Deus, é a misericórdia de nós.
Ele chegou na oficina e botou o carro lá na oficina lá. E então começou a pregar o evangelho lá. E o dono da oficina disse: Billy, quando você vem aqui na minha oficina, deixa sua religião em casa. Ele disse: aonde eu não posso falar a palavra de Deus, eu não vou. Pegou o carro e foi embora. E o dono da oficina, aquele corre-corre e tal, quando foi no final do dia, ele estava lá debaixo de um carro lá, sei lá como é que é, e alguém foi dar ré, passou por cima dele. E o profeta diz: olha, você pode pecar muito de uma só vez. Muito, de uma só vez. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muitas vezes você pode, sua maneira de agir, sua maneira errada de agir, porque aquele que está agindo de maneira errada, ele está morto e não está vendo. E além dele estar morto, aquilo pode matar. Se morrer só ele ou só ela, mas às vezes aquele está morrendo, matando mais alguém. Santo é o seu nome, Senhor. Mas eu virei a cabeça assim, eu disse: Deus, Pai, ajude-o, ajude-o. Não deixe Berto matar essa mãe corça. Não deixe matar aquela mãe tentando encontrar seu bebê, e ele chorando dessa forma. Não deixe matá-la. E eu estava virando assim, observei. Eu estava prestando atenção para ouvir a arma disparar a qualquer minuto, mas a arma não disparou. E eu esperei e esperei, e quando me virei para ver, Berto estava segurando assim. Eu vi a arma movendo-se assim. Ele se virou, Berto se virou, olhou para mim, e daqueles olhos de lagarto, de aparência cruel, lágrimas rolavam pela sua face. Ele jogou a arma no chão. Ele me agarrou pela perna da minha calça. Ele disse: Billy, guia-me a esse Jesus que você conhece, Billy. Louvado seja Deus, amém. Bem ali naquele monte de neve, eu guiei aquele caçador cruel a Jesus. E ele é um diácono na igreja batista ali em cima agora. Louvado seja Deus, amém. Olha, irmão, por quê? O que foi isso? Não foi uma pregação. Porque quando o profeta dizia: não faça isso, ele dizia: você é um pregador coração de galinha. Não foi uma pregação. Não foram as músicas que ele ouviu. Não foram as músicas que Bert ouviu que mudou ele. Mas ele viu algo que não era um fingimento, algo que não era uma fachada. Ele viu algo que era genuíno. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém? Ele viu que havia algo em algum lugar que podia enviar uma pessoa diante da morte. Um amor que podia enviar aquela mãe corça diante da morte. E assim mesmo, ela não teria medo de morrer por causa do amor pelo filhotinho que chamava. Ele queria saber se havia um Deus que podia lhe dar esse tipo de amor. E ele o encontrou naquele dia. Louvado seja Deus. É um amor diferente. É um amor que o mundo não conhece. E é o amor que Deus vive oferecendo aos mortais, aos seres humanos. O amor é divino. Glória a Deus. E ele diz: amigos, um maior que Salomão está aqui. Jesus disse certa vez:
Está escrito na Bíblia, melhor dizendo: pode uma mãe esquecer seu filho que amamenta? Isaías 49. Disse, ela pode fazer isso, mas eu não vos esqueço. Vossos nomes estão gravados nas palmas de minhas mãos, e aí estão pelas marcas dos cravos em suas mãos. Amém? Estamos buscando certamente homens e mulheres que creem nele. Estamos buscando algo genuíno. Estamos ou não estamos? Está você desejando mais deste Deus na sua vida ou não está? Eu mesmo estou aqui porque eu quero mais deste Deus na minha vida. Este Deus na minha vida e este Deus verdadeiro na sua vida, Ele faz a cada um de nós pessoas aptas para perdoar, para encarar as críticas, para encarar as zombarias, para encarar o desprezo, toda sorte de coisas. Não gostaria você nesta noite de ser tão cristão quanto aquela corça era uma mãe? Aleluia! Ela não era uma mãe artificial. Você vê, tem bons filmes por aí. Nós encontramos bons filmes, mas aquilo é só uma coisa fabricada, uma coisa fabricadinha, uma boa lição, muito bom. A maioria são coisas fabricadas. Mas aquela mãe corça ali não era nada artificial. Como você que é cristão, você não quer o amor artificial. Você quer o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor que te posiciona, o amor que te põe ao lado da palavra, o amor que não vai você fazer acordo com nada que é errado. Porque existe tanta coisa parecida, e os dias vão se passando, e tanta coisa parecida vai surgindo. Tanta coisa parecida vem surgindo e vem surgindo. Às vezes eu fico pensando, será se Jesus demorar mais um pouquinho, vai ter igreja da mensagem que vai ter quadro de futebol, por jogar futebol. E tanta coisinha por aí que era pecado e não é mais. Tanta coisinha por aí que era ensinada que era assim e agora não é mais. Sejamos cristãos. Aquela mãe corça nasceu uma mãe. Havia algo nela que ela não tinha medo de nada, porque isso chamou por ela. Aquele apito era o grito do seu filho, imitou o grito do seu filho, e ela estava procurando o seu filho. Aleluia! Louvado seja Deus, irmão. Olha, e você sabe o que foi que Deus fez por mim e por você? Para poder me encontrar, para poder encontrar você, desceu de sua glória, tomou forma humana, morreu na cruz para me tirar do lixo do pecado, morreu para eu poder viver, morreu para você poder viver. Por que não ficar ao lado da palavra? Por que não estarmos interessados nesta palavra dele que é fiel? Aleluia! Se pudéssemos ser simplesmente tão cristãos como aquela mãe corça era uma mãe, quantos gostariam de ter esta experiência? Deus permita-me estar pronto, com lealdade a Jesus Cristo, para caminhar diante da crítica. Você deseja isso? Ou você pensa que você, sendo um cristão, nunca vai ser criticado? Talvez você nunca foi criticado antes, mas seja um cristão.
Seja uma cristã. Aí você vai saber o que é ser criticado. Aleluia. Por isso o profeta diz: Deus, permita-me estar pronto, com lealdade a Jesus Cristo, para caminhar diante da crítica, para caminhar diante de qualquer coisa e mostrar meu amor por Deus. Deseja você ir, irmão e irmã? Não importa se meu povo me rejeita, se todo mundo ri de mim, se todo mundo me chama de antiquado, ou o que querem que façam, permita-me mostrar o amor de Jesus Cristo em meu coração, tão leal quanto aquela corça pôde mostrar a maternidade. Você quer ir em seu coração, irmão? Louvado seja Deus, amém? Mesmo aí assentados, vamos ouvir a pequena oração que o profeta fez naquele dia. Eu creio que esta oração, ela não está morta, ela ainda está viva. As orações dos santos, elas não morrem, elas permanecem vivas. Pai celestial, um maior que Salomão está aqui. E nós sabemos que este que é maior que Salomão, que está aqui, é o grande Espírito Santo. Você crê? Está aqui um maior do que o amor dessa pequena história que acabei de contar, Senhor. Daquela mãe corça, daquele dia, como ela estava pronta para enfrentar aquele caçador, encarar aquele rifle, quando ela sabia que a qualquer minuto seu coração estaria estourado fora dela. Mas, ó Deus, quando um homem ou uma mulher, ou até mesmo uma besta, está pronto para mostrar amor, eu oro, Pai, para que cada pessoa aqui nesta noite receba este tipo de amor. Um amor até mesmo maior do que esse. Que eles não se envergonhem de aceitar Jesus como seu Salvador. Que eles não se envergonhem do que Ele tem feito por eles. Eles nunca se envergonhem de confessá-lo como Senhor e Salvador. Que eles nunca se envergonhem de aceitá-lo como seu curador. Pois está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. E no parágrafo 174 ao 172, 82, veja o que ele diz. Ouçam este comentário. O homem está constantemente louvando a Deus pelo que Ele fez. O homem está constantemente louvando a Deus pelo que Deus fez. Olhando para frente, para o que Deus vai fazer, mas ignorando o que Deus está fazendo. Esta é a situação do homem. Ele sempre fez isso. E a mesma coisa é hoje. Os homens olham adiante e olham para trás e veem o que Deus fez e falam acerca de um grande Deus lá atrás no Pentecostes, e olham para um grande dia de um milênio quando ele virá novamente, mas ignoram seu próprio ser na presença de seu povo, aprontando-se para esse milênio. O que é que Deus está fazendo hoje? Aprontando o seu povo para o grande milênio. Você deseja que Deus apronte você para você estar no milênio? Amém. Aleluia. O milênio é para quem vai no arrebatamento. Louvado seja Deus. E é isso que Deus está fazendo hoje, ensinando a mim e a você para que estejamos preparados.
para este grande arrebatamento. Aí você que é cristão, aquele que é cristão, não tem tempo para contender, não tem tempo para razoar. Você está ocupado, nos negócios do rei, você está ocupado nas coisas de Deus. Amém. Você tomou aquela posição que Enoque tomou. Enoque andou com Deus, Deus o levou. O membro da noiva está andando com Deus, está ocupado nas coisas de Deus, mas eles ignoram isso. É simplesmente a natureza do povo fazer isso. Satanás entra no meio deles para esconder os seus olhos a própria coisa que Deus lhes enviou. Mas não permita isso. Não deixe o diabo esconder isso de você, irmão e irmã. Mas isso é tudo que ele tem que fazer. Você vai à igreja o tanto que quiser, faz o que quiser, mas ignora as próprias coisas que Deus nos envia. Por quê? Nós estamos ao contrário. O que fez aquela mulher dizer aquilo? Que mulher? A rainha de Sabá. O que fez ela louvar a Deus quando chegou diante de Salomão? Ela viu o dom de Deus em Salomão. O que fez você ver esta mensagem e se regozijar tanto? Você que realmente tem crido nesta mensagem. O que fez você se regozijar? E se aquele regozijo não está mais em você, você sabe que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus é viva. Aleluia! Ela viu algo real. Ela viu algo que não era apenas um punhado de credos. Ela viu que algo foi manifesto e era genuíno. Para mim, qualquer coisa é provada ser genuína, é genuína. Eu penso que hoje o mundo inteiro deveria estar interessado. Você não pensa também? Você acha que o mundo inteiro não deveria estar interessado nesta mensagem? Ou essa mensagem não ensina você a crer na Bíblia? Essa mensagem me ensina a crer na Bíblia. Esta mensagem me ensina a ser um cristão. Esta mensagem diz que a igreja primitiva, a igreja modelo, é a igreja que nasceu no dia de Pentecostes. E nós temos que caminhar como eles caminharam. E nós temos que crer como eles creram. E nós temos que viver como eles viveram. Eu penso que hoje o mundo inteiro deveria estar interessado. Se cremos que estamos vivendo no tempo do fim, crê você que está vivendo no tempo do fim? E cremos que a vinda do Senhor Jesus está próxima, deveríamos estar mesmo interessados nas coisas que estão acontecendo neste dia. Deveríamos examiná-las pela palavra de Deus, porque senão nós poderemos estar bem em cima disso. Isto passará e não saberemos nada a respeito. Esta é a maneira que sempre tem sido. As pessoas nunca reconheceram os santos até que estivessem mortos. Eles nunca receberam os profetas até que eles estivessem mortos. Jesus disse: hipócritas, disse, como vocês enfeitam os túmulos dos profetas, e seus pais os colocaram ali. Eles nunca reconheceram São Patrício até que estivesse morto. Dizem que ele foi católico. O profeta disse: São Patrício foi católico quando eu sou católico. Amém? Dizem que São Francisco de Assis foi católico. O profeta disse: ele foi quando eu sou.
A Igreja Católica, contando um pouco da história de São Francisco de Assis, que eles nem tomaram ele para ela, como diz o profeta em todas as mensagens. É aquele homem filho de um pai milionário. Depois ele disse assim: para que tanta riqueza se eu não servir a Deus? E então foi pregar o evangelho. Seus pais milionários não queriam aquilo, desprezaram ele, não queriam saber nada acerca dele. E este homem, como o profeta diz em algumas mensagens, até a Igreja Católica sabe, ele disse essas coisas. O profeta disse que ele chegava assim num lugar para pregar, numa praça, aí os pássaros estavam na árvore cantando, aí ele dizia assim: pássaros, façam silêncio, porque o servo de Deus vai pregar o evangelho. Os pássaros ficaram em silêncio. Amém, Jesus. Isso é um testemunho que a Igreja Católica conta, e eu pensei, depois que eu me converti, pensei que era mentira dela, mas o profeta disse: é verdade, era assim mesmo. São Francisco era assim, só tem que ele nunca foi católico. São Francisco de Assis, não é o São Francisco lá do Canindé, não. Aquele é da Igreja Católica mesmo. Mas esse que eu estou falando, o Francisco de Assis. Amém? Ele nunca foi católico, diz o profeta, nunca ele foi católico. Joana d'Arc, eles nunca reconheceram como uma santa. A Igreja Católica queimou em uma estaca como uma feiticeira, porque ela tinha visões, matou como uma feiticeira. Depois descobriram que ela não era uma feiticeira. Os espíritas dizem que ela era uma espírita. Os católicos dizem: não, ela era católica. O profeta disse: ela nem foi espírita, nem foi católica, ela foi uma cristã. Amém. E então ela tinha visões, e chamaram-na de feiticeira, e queimaram a mulher em uma estaca, clamando por misericórdia. Algumas centenas de anos mais tarde, eles descobriram que ela era uma santa. Claro, eles fizeram penitência, eles desenterraram os corpos daqueles sacerdotes e os jogaram no rio, penitência. Isso passa bem por cima de suas cabeças, e eles não reconhecem isso. Deus faz isso desta forma para tirar seus filhos eleitos e trazer condenação sobre o mundo que rejeita a sua palavra e rejeita a sua presença. Tenhamos cuidado. Deus passa por cima das pessoas, faz coisa diante das pessoas. Tudo isto para tirar seus filhos eleitos do mundo e trazê-los para a palavra. Nós estamos dentro, tenhamos cuidado para não sairmos. Se estamos em Cristo, vamos permanecer em Cristo. E tem que saber que tem tantas pessoas, eu conheço pessoas que o tempo era tão entusiasmado, hoje estão no mundo morto. E pessoas que não queriam nada com o Evangelho, está na mensagem tão entusiasmado, firme. Tenhamos cuidado. Exaltação é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Amém? Ser exaltado é uma coisa, bater com a língua nos dentes é uma coisa, ser cristão é outra coisa, ser espiritual é outra coisa. E Deus faz desta forma para tirar seus filhos eleitos e trazer condenação sobre o mundo que rejeita a sua palavra e rejeita a sua presença. Não rejeite a palavra de Deus.
Se essa palavra chegou para mim e para você, o meu dever e o seu é estar interessado nela. Amém. Interessado no que ela diz, no que ela apresenta. Os oportunistas surgirão, os enganadores surgirão, mas permaneça firme na palavra. Olhe para aqueles ministros daquele dia, olhando o dom de Deus em Jesus Cristo. Olhem, observem. Disseram: é um demônio. Os ministros naquele dia, nos dias de Jesus, olhando o dom de Deus em Jesus Cristo, disseram: é um demônio, não temos que ouvi-lo. Nossos sacerdotes não concordam com isso. Nossos sacerdotes disseram que aquilo é um demônio. E o profeta pergunta: onde estão eles hoje? Onde estão aqueles ministros que recusaram reconhecer o dom de Deus naquele corpo chamado Jesus Cristo? Onde estão aqueles ministros hoje? E onde está aquela mulher de má fama que o Senhor Jesus dialogou um pouco com ela no povo de Jacó? Onde está ela? Onde está ela hoje? E onde estão aqueles ministros que chamaram ao Senhor Jesus de Beelzebu? E onde está aquela Madalena que o nosso Salvador expulsou dela 7 demônios? Onde está ela? Ó, irmão, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por que é que o profeta diz em algumas mensagens: a igreja em si tem vida eterna, segurança eterna? Isso é forte. Isso é forte. Louvado seja Deus. Por que eu conheço filho hoje desviado, com a cara enfincada na cachaça, e diz assim: meu pai me deu mau exemplo. O pai desviou-se um tempo, foi para a prostituição, foi para a bebedeira, depois, graças a Deus, que voltou. E o filho lá no lixo. E o pai mesmo disse: eu não posso dizer nada para ele, eu dei mau exemplo a ele. Isso é forte ou não é forte? Pesado. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com a chance que Deus nos tem dado. Aleluia. Louvado seja Deus. Onde estão aqueles ministros que rejeitaram o dom de Deus? Jesus Cristo, o dom de Deus. E onde está aquela mulher de má fama que o Senhor Jesus dialogou com ela no poço de Jacó? Aquela sementinha predestinada de Deus ardendo em seu coração. Assim que aquilo brilhou, ela disse: Senhor, vejo que és um profeta, e eu sei que o Messias está vindo para fazer isso, Senhor. Ele disse: eu sou ele, mulher. Eu sou aquele Messias que o profeta Moisés falou. Logo a primeira coisa brilhou, aquela sementinha predestinada em seu coração. Logo ela viu, logo disse: eu vejo que és um profeta. Oh, irmão, louvado seja Deus. Seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O nome daquela mulher, ela tinha seu nome colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E o Senhor Jesus, passando ali no poço, mandou seus discípulos ir à cidade comprar mantimento.
Ele sabia que uma filha de Abraão, que o diabo havia colocado em prisão, vinha pegar água do poço, e ele disse: eu tenho que libertar aquela filha hoje. O nome dela estava escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. E o seu também. Se é que ele esteve lá, já esteve lá. Aleluia! Louvado seja Deus! Isto é certo? Não, eu sou salvo, de qualquer maneira vai dar tudo certo. Como ela tinha o livro, o nome dela no livro da vida do Cordeiro, foi só a luz brilhar diante dela. Foi só a luz que é o Senhor Jesus Cristo fazer contato com a semente que estava nela. Ela veio à luz. Aleluia! E logo aquela luz veio ali, e ela soube que aquela era a hora pela qual estava procurando o Messias. Isso é o que ele ia fazer. E eu pergunto: e o que é que nós estamos fazendo aqui? Se não é aguardando o arrebatamento. Amém. Está você aguardando o arrebatamento? Amém. Se você está aguardando, é claro que você também está se preparando, está preparado. Tem pessoas que dizem assim: prepara a sua vida. Prepara a sua vida. Você já deve estar preparado. É hora de estarmos preparados. O Senhor pode vir a qualquer hora desta. Que Ele nos ajude para que realmente estejamos interessados no que diz a sua palavra. Muitos descansam em emoções. Elas passam. Elas passam. Nós temos que descansar em Cristo, aprender a esperar em Cristo. Você já está em Cristo, permaneça firme. Se falta alguém entrar, ele vai chegar. Aleluia! Ou você chegará a ele, ou alguém chegará a ele ou a ela. Mas se já estamos em Cristo, vamos permanecer mais firme, para que alguém, ao passar por perto de nós, possa saber que realmente nós estamos procurando por algo. Procurando por algo. Aleluia! Porque só há uma esperança para nós: Jesus Cristo. A única esperança: Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia! Sim, irmão. E quando ela viu isto acontecer, ela soube que era o Messias então. E ela não mais o questionou. Não mais o questionou. Ela simplesmente correu à cidade e disse: venham, vejam um homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é este o próprio sinal do Messias? Ela viu algo real. Essa pequena rainha também viu algo real, a rainha de Sabá. Isso muda o coração do povo. Aleluia! Só isto, o que mudou o coração da mulher samaritana, o que mudou o coração da rainha de Sabá. Ele, o Senhor Jesus. Ela viu algo real. A mulher do poço viu algo real. A mulher samaritana viu algo real. Aquela mulher que foi apanhada em adultério, pela lei de Deus, ela disse: eu preciso ser morta, eu preciso ser apedrejada. Eu sei que chegou o fim para mim, estou perdida. Me trouxeram diante do Deus Todo-Poderoso. Eles não creem que Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas eu creio.
Eu creio que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É claro que Ele vai mandar autorizar que eu seja apedrejada. E ela ouviu algo diferente. Aleluia! Alguém perguntou: ninguém te apedrejou? Não, Senhor. Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Volte, não peques mais. Oh, que consolação! Louvado seja Deus! Assim como ela veio diante da vida, e a vida pôde alcançá-la, eu também, irmão. Eu fui levado diante desta vida, e esta vida me alcançou. Você também, irmão. Você também, irmã. E esta vida me alcançou e alcançou você. E esta vida que Cristo disse: volte, não peques mais. Voltes e não seja mais incrédulo, e não seja mais incrédula. E como diz o nosso profeta, aquela mulher nunca mais voltou a ser uma prostituta. Nunca mais. Louvado seja Deus, nunca mais. Porque ela foi alcançada pela vida. Eu fui alcançado pela vida. Você também. E Ele tem cuidado de mim. E Ele cuida de você. Vamos estar interessados por isso. Muitos têm tomado um caminho errado por aí. Quantas pessoas têm tomado o caminho errado? Quantas pessoas têm deixado o diabo sujar a mente? Quantas pessoas têm tomado decisões horrorosas? Tomado o caminho do arrazoamento. Vamos se lembrar que o profeta diz na mensagem: o sinal. Deus não argumenta. Deus não argumenta. Amém. Aleluia. O meu caso e o seu é individual. Louvado seja Deus. Amém. Nós, gentios, Deus trata com cada um de nós individualmente. Individualmente. O abismo está bem diante de nós. Nós estamos diante da vida e da morte, diante de dois caminhos, e Ele me fez acertar o caminho da vida. Ele fez você acertar o caminho da vida. Não dê lugar a outro caminho. O caminho da morte é cheio de veredas. No caminho da morte está a insatisfação, a delinquência, o arrazoamento, as imaginações erradas, as ideias erradas. Oh, o caminho da morte é poluído demais, mas o caminho da vida é livre, é livre. Oh, este caminho da vida traz regozijo, traz descanso. Aleluia! Louvado seja o seu santo nome, Senhor. E bondoso Pai, como nós encontramos o profeta Moisés neste grande cântico, ele nos ensina a sermos agradecidos ao Senhor. Me ajude para que eu saiba ser agradecido. Ajude cada um de nós que estamos aqui para que saibamos ser agradecidos ao Senhor em tudo, Pai. Perdoe as nossas falhas e as nossas fraquezas. E aceite, Senhor, a nossa gratidão.